Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Deus, te damos graças, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Afirmação e Confronto. Hoje nós acessaremos o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. A transfiguração, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 2 a 13. Diz assim o texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Bom, esse é um texto muito precioso e eu quero aqui tecer apenas alguns comentários. Esse texto, primeiro, ele não é um argumento para buscar conversar com os mortos, como alguns vão advogar. A Bíblia ela é clara sobre esse tema. Por exemplo, Levítico capítulo 19, verso 31, diz assim: Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que aconteceu aqui no texto de Marcos é uma situação muito específica, onde o objetivo maior do texto é a identificação de quem é Jesus, de qual era a sua missão e a necessidade que ele tinha de sofrer e ser morto. Os próprios discípulos não estavam aceitando com facilidade a ideia de Jesus ser morto, pois, como já dissemos, eles esperavam um Messias político, que os livrassem do jugo romano. Parecia que se Jesus morresse, os seus planos iriam por água abaixo. Sob essa ótica, nós vemos aqui alguns fatos importantes que evidenciam que Jesus é o Cristo. Primeiro, Jesus foi transfigurado. Nós não temos detalhes de como se deu essa transfiguração, mas o fato é que Jesus experimenta alguma mudança, de modo que as suas vestes estão resplandecendo. Há aqui uma semelhança a Moisés quando desce do monte e tem o rosto brilhando após o seu encontro com o Senhor. É em meio a essa transformação que apareceram Moisés e Elias. Ressalto que o encontro de Jesus com Moisés e Elias se dá enquanto Jesus está transfigurado, ou seja, essa foi uma experiência única que envolveu a transfiguração de Jesus naquele exato momento, diferente da nossa natureza humana. Daí o nosso entendimento que esse texto, como eu disse, não é um argumento para nós consultarmos mortos, mas ele relata uma experiência de Jesus. Então, por que Moisés e Elias? A resposta é que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. A lei e os profetas são testemunhas de Jesus como Filho de Deus,
que deveria sofrer e enfrentar a morte. E o texto ainda diz que eles estão conversando sobre o que significaria ressuscitar dos mortos. Um outro símbolo aqui, que vemos também no texto, muito significativo, é que uma nuvem os cobriu. A nuvem aqui é um símbolo da glória de Deus. Da nuvem saiu uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." A voz, ela está ratificando, ela está confirmando a identidade de Jesus como Filho de Deus, em semelhança ao momento do seu batismo. E ainda, a voz ordena que Jesus seja ouvido, ou seja, há a necessidade de submeter-se a Jesus, de submeter-se aos seus ensinos. Irmãos, como eu já disse em outra lição, a morte de Jesus ela não foi um acaso. Ela fazia parte de um plano do Senhor para nos trazer a salvação. Esse episódio ele nos fala especificamente da identidade de Jesus e do seu ministério. Quanto a nós, devemos dar ouvidos a Ele, caminhar em submissão ao Filho de Deus. Tudo deve ser feito segundo a vontade de Deus. Nós devemos caminhar submissos ao Filho de Deus. Lições em meio aos ataques do mal. Marcos capítulo 9, versos de 14 a 29. Faça essa leitura, pois eu apenas vou citar aqui alguns versículos. Nesse trecho, Jesus ele retorna do monte onde houve a transfiguração e um menino endemoniado é trazido a Jesus pelo seu pai. Antes de chegar a Jesus, o rapaz já havia passado pelos discípulos de Cristo, que não obtiveram sucesso em expulsar aquele demônio. Bom, vejamos aqui algumas lições. Primeiro, a pessoa de Jesus é a mais importante em qualquer situação. Quando Jesus chega, havia uma discussão e a discussão para. Nada deve ofuscar a presença de Jesus. Outra lição, a importância das vidas que estão sendo afligidas. Às vezes nós perdemos tempo com coisas bobas, deixamos de lado aqueles que carecem de algum socorro. A mensagem do Senhor, ela é uma mensagem de esperança ao aflito. Então, para que perder tempo com coisas secundárias, com coisas bobas? Tito, capítulo 3, verso 9. Evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Marcos 9, os versos 17 e 18 diz assim: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Mais uma lição que vemos aqui nesse trecho é que não importa os fracassos, leve a sua aflição a Jesus. Aquele pai ele já havia experimentado um fracasso com os discípulos, mas foi ao levar a Jesus que ele encontrou a solução para aquele problema. Nós não podemos desistir logo de primeira. Devemos insistir, levar a Jesus as nossas aflições. Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 20 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Irmãos, as trevas não resistem a Jesus. A libertação do menino foi imediata. E as trevas atacam até mesmo crianças. Na história nós vemos que o rapaz sofria desde pequeno. O verso 21 diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Devemos cuidar então e interceder por nossas crianças, pois Satanás ele é impiedoso, até mesmo com os pequenos. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uma outra lição: as trevas não brincam, agem para destruir. Verso 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo.
Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui nós vemos a descrição daquele pai da situação do seu filho. O objetivo do inimigo era destruir aquela vida. O inimigo não brinca. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, vai ensinar que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Outra lição. Tudo é possível ao que crê. O verso 23 do capítulo 9 de Marcos diz isso. Então, diante daquelas dúvidas do pai sobre a capacidade de Jesus, a resposta de Jesus àquele pai é um chamado à confiança no Filho de Deus. Irmãos, se há algo difícil ou que pareça ser impossível na sua vida, creia na palavra de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Mais uma lição, a aflição é uma oportunidade de confessarmos as nossas deficiências. Assim foi com o pai daquele menino, diante do chamado de Jesus a crer. O verso 24 diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ainda que aquele homem cresce, ele reconheceu a sua limitação e pede a ajuda de Jesus. Nós devemos ser transparentes diante de Jesus com relação às nossas limitações. Ele, somente Ele, é o nosso auxílio. Mais uma lição. A intervenção de Jesus dá a solução definitiva. Versos 26 e 27. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu? Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Quando tudo parecia perdido, o menino parecia estar morto, Jesus o toma pela mão e o coloca de pé. Irmãos, a última palavra é de Jesus. Ele tem todo o poder para nos colocar de pé, mesmo na pior situação. E mais uma lição, a vitória é pela fé, mas a vida de oração e jejum não pode ser negligenciada. O verso 29. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, a oração e o jejum devem fazer parte da nossa vida cristã. Nossa fé é cultivada por meio das disciplinas espirituais. Por que não entendemos? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 30 a 32. Diz assim o texto: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando a seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Irmãos, aqui Jesus está ensinando sobre a sua missão e também sobre a sua ressurreição aos discípulos. Mas eles não estão entendendo, eles estão tendo uma certa dificuldade para essa compreensão, porque esse não era o rumo da história que eles esperavam. Muitas vezes, nós não entendemos algo do Senhor para nós simplesmente porque temos outras expectativas. Assim como aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e não respondem positivamente a ela. Também há aqueles que, diante de uma palavra que pensam diferente, tentam adaptar o seu conteúdo, distorcendo assim um pouco a palavra, a fim de viver segundo a sua própria vontade. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é de Cristo para o homem e não do homem para ele. Que possamos então estar com os ouvidos e corações abertos para ouvir e entender o que o Senhor tem para nós. A guerra dos egos. Marcos capítulo 9, de 33 a 37. Faça depois essa leitura. Nesse trecho aqui, os discípulos eles estavam discutindo sobre quem seria entre eles o maior. Certamente, eles deveriam estar contando certa vantagem sobre a convivência com Jesus, sobre aquelas situações que eles estavam vivenciando. Jesus enfatiza que o maior é aquele que menos aparece. Então, irmãos, a nossa verdadeira importância não está no ser reconhecido pelos homens, mas está no ser reconhecido por Deus. A tola pretensão de se sentirem os únicos. Marcos 9, de 38 a 41. Bom, o fato aqui é que os discípulos estavam cheios de si. Verso 38.
Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. E Jesus vai responder aqui nos versos 39 e 40. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra está a nosso favor. Irmãos, alguns ficam tão preocupados em suas realidades locais, achando que ali é o único lugar onde o Senhor atua, mas esquecem que Jesus não está limitado às nossas quatro paredes. Ele age onde e como Ele quer. O escândalo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 42 a 50. Lerei somente o verso 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. O texto original aqui, ele vai utilizar o termo escândalo. Escândalo é uma armadilha colocada para fazer alguém tropeçar. O contexto está falando sobre renunciar àquilo que leva à perdição. Além disso, então, as nossas atitudes, todas elas podem causar escândalos que levam outras pessoas a cair. Devemos ter, então, muito cuidado para não agirmos assim. Devemos ser instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus e não instrumentos de desonra que apontam para o caminho errado que fazem outras pessoas tropeçar. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo de ouvir a tua voz através da tua palavra. Agora, ó Pai, complete a tua palavra aos nossos corações. Queremos caminhar segundo a tua vontade, queremos caminhar de modo exemplar, de modo correto, de modo digno. Pai, que as pessoas não sejam escandalizadas pelo nosso comportamento, mas que sejam levadas a Ti, que nós apontemos diretamente para Ti. Esse é o nosso desejo. Usa-nos cada dia mais. Abençoe as nossas famílias, assim eu oro. Agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva a compaixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é o grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos. Vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.